E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudade? Conforme prometido, essa é a nossa primeira videoaula. Pessoal, esse vídeo atrasou um pouco porque faltou luz aqui em casa. O título dela é Trabalho, História e Humanização, o conceito de trabalho nas diferentes culturas. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dar uma explicação básica sobre o conteúdo. Especificamente sobre a matéria de hoje, a gente precisa notar que ela é composta por dois núcleos. De um lado a gente tem a ideia de trabalho e de outro a gente tem a ideia de cultura. Trabalho, no fundo, é um conceito que possui muitos significados. Na física, por exemplo, trabalho vai significar o cálculo da quantidade de energia necessária para que um sólido seja movido sobre uma determinada superfície. Mas, além disso, o termo trabalho possui outros significados. E atualmente ele está diretamente ligado à ideia de satisfação pessoal ou aproveitamento das nossas potencialidades enquanto seres humanos. No caso da sociologia, trabalho tem a ver com a ideia de o esforço realizado para tentar satisfazer uma necessidade humana. Além disso, ele também serve como um objetivo de vida, uma forma de aproveitamento das nossas potencialidades. O trabalho possui uma estreita relação com a ideia de realização ou de autorrealização. No entanto, nem sempre foi assim. Inicialmente, a palavra trabalho deriva de um termo latino que é tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura composto por 3 pedaços de pau amarrados. Esse instrumento de tortura era utilizado para estimular que as pessoas realizassem determinada atividade física. É importante notar que o uso do tripalium não se limitava a estimular escravos a trabalhar. Afinal, trabalhar, ou a ideia de trabalhar, não era visto como algo muito digno. E assim, as pessoas deveriam ser estimuladas a realizar esforço físico. Historicamente, trabalho vai estar ligado à ideia de subalternidade, ou seja, de que sempre vai existir alguém que diz para outra pessoa o que ela deve fazer. Os reis jamais trabalhavam. Toda e qualquer necessidade que eles tinham era satisfeita por alguém que realizava um trabalho para eles. E em alguns casos, para que essas pessoas fossem estimuladas a trabalhar, era necessário a utilização do tripalium. Com o tempo, o instrumento de tortura foi abandonado e tripalium, ou trabalho, passou a designar o próprio ato de realizar um esforço físico, sob o comando de alguém. Quando a gente fala de trabalho, a primeira coisa que precisamos notar é que nem sempre a ideia de trabalho foi associada a alguma coisa positiva. Claro, na nossa sociedade atualmente, trabalho é visto como alguma coisa positiva. No entanto, trabalho já significou alguma coisa diferente. No século XX, especialmente no seu início, trabalhar era algo muito duro para as pessoas. A maior parte das atividades desenvolvidas pelos seres humanos era de trabalhos físicos. Charles Chaplin, no filme Tempos Modernos, nos apresenta uma realidade ficcional, mas que nos ajuda a perceber como o trabalho era encarado dentro de uma fábrica. As pessoas realizavam um trabalho repetitivo. Além disso, esse trabalho era bastante cansativo, pois ele envolvia, na maior parte das vezes, a realização de um esforço físico que normalmente era superior ao que o ser humano consegue aguentar. Embora as fábricas fossem um local de substituição do trabalho artesanal, inicialmente não havia máquinas. As máquinas foram surgir apenas após a primeira revolução industrial. Foi graças ao trabalho de máquina que o trabalho humano começou a ser reduzido. Se antigamente o artesão era responsável por construir uma peça do início ao fim, o trabalhador da fábrica realiza uma pequena atividade dentro de um grande número de operações que vai acabar levando à construção do objeto desejado. A redução do esforço físico humano trouxe a necessidade de rever a posição ocupada pelo trabalho na nossa sociedade. Para a sociologia, o estudo do trabalho vai importar em algumas diferenciações. Uma das primeiras diferenciações é separar a ideia de trabalho público do trabalho privado. Trabalho no serviço público normalmente envolve a pessoa ser nomeada por conta de ter sido aprovada em um concurso público. No entanto, existem algumas funções, como por exemplo a dos contratos temporários de professores, que são realizados por pessoas que passaram por um processo seletivo.
O objetivo do concurso público e também de qualquer outro processo de seleção é selecionar a pessoa mais qualificada para o trabalho. Quando falamos do trabalho na iniciativa privada, ele normalmente não está associado à ideia de concurso público. Porém, não é impossível que seja realizado algum tipo de processo seletivo para que uma pessoa venha a trabalhar em determinada empresa. Trabalhadores do serviço público normalmente são conhecidos como funcionários públicos ou ainda como burocratas. Burocrata é um termo que deriva do francês bureau, que significa escritório. Portanto, burocrata é aquele que trabalha no escritório do governo. Normalmente, as empresas da iniciativa privada oferecem, como estímulo para que a pessoa continue trabalhando com elas, uma melhor remuneração do que aquela oferecida no serviço público. Mas por que então tantas pessoas estão interessadas em trabalhar em serviços públicos se a iniciativa privada paga melhor? Normalmente, quando as pessoas vão trabalhar para os órgãos do governo, elas procuram um sistema de estímulo diferente, que não tem a ver com a remuneração, e sim com a ideia de estabilidade. Em princípio, estabilidade significa a ideia de que, embora possa ocorrer qualquer crise econômica, o emprego dessa pessoa não será afetado. Afinal, a estabilidade garante que o trabalhador vai ficar o tempo que ele entender necessário dentro do seu cargo público. Embora a remuneração na iniciativa privada possa ser melhor, a ideia de estabilidade torna o emprego público um pouco mais atrativo para algumas pessoas. Hoje estamos vendo que pessoas que tradicionalmente trabalhavam na iniciativa privada estão tendo problemas em manter seus empregos. Algumas até têm negociado reduções de salário ou suspensão de seus contratos de trabalho sem remuneração para que no futuro elas possam voltar aos mesmos locais de trabalho. Outras pessoas estão sendo demitidas. No caso do serviço público, não existe essa possibilidade de demissão por conta da estabilidade. Um grande fator de influência para o reposicionamento da percepção da sociedade sobre o trabalho foi a economia. Principalmente a partir da adoção do capitalismo, ocorreram transformações sociais que levaram as sociedades a reverem seus posicionamentos. Um deles foi sobre a importância social do trabalho. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. As informações relativas a essa aula são complementadas pelo texto que vocês encontram aqui no sistema. Do mesmo modo, vocês podem encontrar informações adicionais no Sociologia, que é o podcast de Sociologia. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o texto ou sobre o conteúdo dessa aula, podem perguntar que eu vou responder. Nos vemos no próximo vídeo, semana que vem. Até mais! E não se esqueçam, pessoal, eu fiz uma pequena modificação no prazo das nossas avaliações. Elas vão terminar na segunda-feira. E lembre, se possível, fique em casa. Então, até semana que vem.